A Rússia furou as fronteiras da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, um movimento que mudou a geopolítica e a economia do mundo para sempre. A guerra completa hoje 3 anos de existência e entra para o 4º ano nesta terça-feira, com muitas possibilidades de chegar ao fim com o início das negociações entre Estados Unidos e Rússia. A paciência de Donald Trump com Volodymyr Zelensky terminou na última quarta-feira, 19 de fevereiro, ao afirmar que o ucraniano era um comediante que começou a guerra, chamando-o de ditador sem eleições, e disse que está envolvido em um processo de corrupção que sumiu com os mais de 350 bilhões de dólares repassados pela administração de Joe Biden. Diante disso, temos que tratar minuciosamente sobre essa questão e descobrir se Zelensky realmente é um ditador e por que não convocou as eleições em maio de 2024. Para deixar bem claro, se a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia em fevereiro de 2022, Volodymyr Zelensky provavelmente teria enfrentado uma campanha de reeleição na primavera do ano passado. Mas depois que Vladimir Putin enviou suas tropas através da fronteira, o país rapidamente entrou em um estado de lei marcial. Isso significou que as eleições presidenciais e parlamentares foram adiadas, conforme o capítulo da Constituição ucraniana. De acordo com a Constituição, é ilegal realizar eleições nacionais durante um período de lei marcial. Além do mais, os eleitores nas áreas orientais mais afetadas pela guerra ou ocupadas seriam privados de seus direitos em relação aos que vivem no oeste, onde os ataques aéreos são menos frequentes ou mais interceptados. Após o deslocamento interno em massa e muitas pessoas deixando o país completamente, não há um sistema em vigor para a votação ausente e nenhuma atualização recente do Registro Nacional de Eleitores. E quaisquer recursos gastos na resolução dessas questões são retirados da defesa do país que está em plena guerra. Mesmo que um cessar-fogo seja acordado, há um amplo consenso político de que não deve haver eleições antes de 6 meses após o fim da lei marcial, e provavelmente que a lei marcial não será levantada tão rapidamente se um cessar-fogo for assinado, por causa dos temores de que os russos possam quebrá-lo a qualquer momento. Donald Trump afirmou que Zelensky se tornou um político ditador e impopular, beirando a 4% de aprovação. O próprio Zelensky sugeriu que o número de 4% era desinformação. Abre aspas, entendemos que vem da Rússia. Fecha aspas para Zelensky. É verdade que os índices de aprovação de Zelensky são muito mais baixos do que no auge de sua popularidade, quando algumas pesquisas colocavam o índice em 90% nos primeiros meses da guerra. Mas isso não seria nenhuma surpresa para qualquer um que tenha rastreado a popularidade de líderes em períodos de crise no passado. E é consistente com, por exemplo, George W. Bush após o 11 de setembro, que ganhou um segundo mandato. No entanto, a pesquisa mais recente disponível do Instituto de Kiev mostra que Zelensky está com 57% de aprovação. Ainda é claro uma taxa de aprovação extremamente alta quando comparada a seus pares em toda a Europa, inclusive mais alta que a do próprio Donald Trump, segundo as últimas pesquisas divulgadas pela Reuters. Se me permitir, peço alguns segundos da sua atenção para eu divulgar a minha loja de camisetas, umapinca.com/área militar. É a única forma de manter o meu trabalho vivo aqui no YouTube, já que o YouTube restringiu toda a monetização do canal. Aqui você encontra camisetas de alta qualidade do Brasil, de Israel, dos Estados Unidos, da Ucrânia e até da Rússia. Acesse o site umapinca.com/área militar. De acordo com uma matéria da Reuters, o índice de aprovação do presidente Donald Trump caiu ligeiramente nos últimos dias, à medida que mais americanos estão se preocupando com a direção da economia americana numa guerra comercial, já que o novo líder ameaça uma série de países com muitas tarifas. A pesquisa de 6 dias mostrou que 44% dos entrevistados aprovavam o trabalho que Trump está fazendo como presidente, abaixo dos 45% em uma pesquisa realizada de 24 a 26 de janeiro deste ano. Vocês acham que Zelensky é ditador? Na minha análise, diante de tudo que foi falado aqui e com as questões de leis e constituição,
Obviamente que não. Adotou, é claro, medidas duras diante de um cenário crítico, de um cenário duro. Mas Trump está errado em criticar e querer o fim da guerra? Também não. Os gastos são americanos, que, segundo Trump, foram mais de 350 bilhões de dólares repassados, um valor que não temos disponível publicamente, já que os valores até então publicados estão em torno de 170 bilhões. Diante disso tudo, ficam os questionamentos. Por que Trump passou a criticar Zelensky e quais os interesses da Rússia por trás disso? Certamente um acordo forçado é o objetivo primário das lideranças, e Zelensky pode se ver perdido nesse cenário e buscar apoio na Europa Ocidental, antes mesmo para um possível asilo político no futuro. Este é o canal Analytics, um canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. É um canal reserva do área militar que teve a monetização e o engajamento do público restringidos pelo YouTube. Visite o canal para me apoiar, se inscreva e ative as notificações.